Disse o Senhor Jesus, pelo time que serviu aqui, tudo, mídia, diaconato, intercessão, todo mundo, café da manhã, os links prepararam, trouxeram café da manhã, todo mundo comeu. A gente só precisa de um espaço maior da próxima vez, né? Porque ficou espremido lá, mas foi lindo demais. Irmãos, sexta-feira agora, dia 31 de outubro, foi aniversário da Reforma Protestante. Nós fazemos parte de tudo isso. Nós somos o resultado da Reforma Protestante. E em 2025, no ano que nós estamos, fazem 508 anos que um homem à luz de velas leu Romanos capítulo 1, verso 17. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Obrigado, Espírito Santo. O retorno está bom demais, hein? Não mexe nisso não. Está lindo, glória a Deus. Romanos capítulo 1, versículo, nós vamos ler a partir do versículo 16. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Repita comigo: o justo viverá por fé. Eu quero te dar um panorama do que foi a Reforma Protestante. Eu quero que você preste muita atenção. O que é? Muita gente pergunta, não é? As pessoas estão nas igrejas protestantes, evangélicas, como nós, cristãos protestantes, e às vezes nem sabem por que nós somos protestantes. Por que nós estamos fazendo 508 anos de aniversário da Reforma Protestante? O que é a Reforma? Na Idade Média, a igreja romana, ela é horrendo, cara muito pecador, mas se tivesse dinheiro, ele teria vantagem em relação a alguém que cometesse pecados muito menores, contudo não tinha dinheiro para pagar. Então muitos reformadores se levantam em toda a história contra tudo isso que estava acontecendo na igreja da época. Homens que estavam em busca da verdade, a verdade da palavra, e por isso pagaram com as suas próprias vidas, porque esses homens e até mulheres que se levantaram contra todo esse sistema religioso eram considerados hereges. Então eu quero que o Paulo pregue comigo aqui. O primeiro foi John Huss. Eu quero ler isso aqui primeiro. Em uma época que a igreja romana era corrupta e infiel, prometia salvação em troca de dinheiro, bispos governavam reis, Bíblias só existiam dentro das catedrais e em latim, e as sagradas escrituras estavam proibidas de serem lidas. Espera aí que eu não li tudo. Estes são heróis que se levantam, homens e mulheres apaixonados pela leitura da palavra, que estavam dispostos ao inimaginável, para que todas as pessoas, ricos e pobres, ouvissem a verdade do Evangelho. Os hereges? Não, os protestantes. Esse homem, John Huss, bonito nome, né? John Huss, mas traduzindo, João o Ganso. O João o Ganso, ele era professor tcheco da Universidade de Praga. Ele acusava a corrupção da igreja, e ele criticava a sua soberba em relação aos pobres. Então a igreja se irritou com as suas pregações, que eram na língua do povo. Ele era um pregador muito cheio de conhecimento, estava confrontando o sistema religioso da época, mas ele falava na linguagem do povo, então estava alcançando muita gente, e isso incomodou a igreja. Então, diante do concílio de Constança, o Ganso se recusou a negar a sua doutrina, e ele foi queimado na fogueira. Hoje, irmãos, tem uma estátua dele em Praga, como um dos grandes reformadores da história.
Um outro homem chamado William Tyndale nasceu em 1484 e morreu em 1536. A igreja estava proibindo severamente qualquer pessoa leiga de ler a Bíblia. Então as pessoas não podiam ler a Bíblia, era proibido, só nas catedrais e em latim. Então William, ele entendeu que o seu chamado era esse, traduzir as escrituras para o inglês. Esse homem que traduziu a Bíblia para o inglês, e ele ia entregar para todos os cidadãos, do camponês ao nobre. Depois de 14 anos de trabalho, ele imprimiu as primeiras 15 mil cópias, e após muitas perseguições e queimadas de Bíblia, William foi estrangulado e queimado em 6 de outubro de 1536. As suas últimas palavras: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. O que de fato aconteceu anos depois. Uma outra reformadora, Margarida de Navarra, rainha da França, que em meio aos seus estudos se deparou com o livro sagrado e se apaixonou. Depois de algum tempo, ouviu sobre um jovem alemão chamado Martim Lutero e a sua doutrina revolucionária. Essa mulher, ela separava 2 horas de suas manhãs para orar e ler a Bíblia. À tarde ela convocava as mulheres, olha o culto da tarde aí onde começou. Ela convocava as mulheres da corte e as discipulava, e o restante do seu dia era dedicado ao povo. Então ela fazia ações sociais, ela trabalhava muito com a justiça social, mas ela pregava o evangelho e fazia justiça social. Ela impedia que os padres matassem os protestantes, e livrou vários reformadores da morte, como João Calvino. John Knox, um outro reformador, muito conhecido também, nasceu em 1515 e morreu em 1572, sacerdote católico escocês. Aos 25 anos, ele já era candidato ao papado, até que foi encontrado por Deus. O cara é candidato ao papado, mas ele é encontrado por Deus, e em meio à sua leitura bíblica do dia, ele se depara com João 17. John não tinha papas na língua, irmão, ele era sem filtro. Ele virou discípulo de Calvino, que defendia radicalmente a pureza, e mesmo diante da sedução da rainha Maria Stuart, ele confrontou bruscamente os pecados de toda a corte escocesa. Ele foi preso em um navio militar por 19 meses, mas com o apoio da rainha da Inglaterra, ele conseguiu causar um impacto avassalador, sendo assim o segundo maior representante da igreja presbiteriana. O outro reformador, e aí a gente chega em Martim Lutero, o responsável pela reforma de fato protestante. Martim Lutero nasceu em 1483 e morreu em 1546. Um jovem estudante de direito, que depois de um encontro com Deus, no meio de uma tempestade, dedicou-se a ser monge. O alemão se indignou com a vida imoral e mundana na igreja e listou 95 tópicos que confrontavam as más condutas. O Papa Leão V o considerou herege e bêbado, e passou a persegui-lo. No dia de sua execução, o principal da Saxônia, que havia se convertido, sequestrou seu amigo Lutero, e durante o seu tempo no castelo do príncipe, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Você entendeu que esses homens, eles não eram apenas homens que estavam revoltados com a religião da época, eles eram estudiosos das escrituras. Eles não eram apenas homens que estavam tendo um devaneio e se revoltando com as situações.
rebelde sem causa. Não, irmão, tem muito rebelde sem causa hoje. Eles tinham uma causa, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles tinham base, eles estudavam para aquilo. Agora, quais foram as consequências da reforma protestante, que nos atingem até hoje, que mudaram a sociedade completamente? Muitas coisas, irmãos, que nós temos acesso hoje, foi por conta da reforma protestante. A igreja reformada inventou o sistema público de educação. As escolas públicas foram inventadas pela reforma protestante. A universidade em massa foi por causa da reforma protestante. Esse é o verdadeiro social. Essa é a verdadeira justiça social. A tradução da Bíblia para centenas de idiomas, abrindo espaço. Você pensou, as pessoas não tinham acesso às escrituras, não podiam ler. Não é que não tinham, apenas não tinham acesso, elas não podiam ler. Elas eram proibidas de ler as escrituras. Os padres rezavam as missas de costa e em latim. E a diminuição do índice criminal são consequências da reforma, pois a leitura da Bíblia transforma as pessoas. Então as pessoas começaram a ter acesso às escrituras e começaram a mudar de vida. As pessoas tinham acesso à Bíblia Sagrada e começaram a tomar posse dos princípios que estavam na Bíblia. O aumento da economia, pois o bom cristão entendeu que devia ser excelente em tudo que fazia. Então o pessoal começava a ler a Bíblia e começava a falar: opa, eu não posso dar esse migué aqui não, eu não posso fazer desse jeito, eu tenho que ser excelente. Começavam a melhorar os produtos, melhorar o manufaturamento, começavam a melhorar de vida, e as pessoas iam prosperando. A igreja reformada inventou, já li, né? Passa a outra página, isso. Maior expectativa de vida. Sim, as pessoas passaram a morrer menos. Bebês com doenças pararam de ser sacrificados. Enfermos eram curados. Mendigos passaram a ser amparados. A invenção dos orfanatos e asilos foi por causa da reforma protestante. Pela conduta de Jesus. Por quê? Qual é a religião de Jesus? Cuidar dos órfãos e das viúvas. A igreja reformada motivou os movimentos de reivindicações por direitos econômicos e sociopolíticos. Inclusive, anos mais tarde, a igreja e não o feminismo. Repita comigo: a igreja e não o feminismo. Mais uma vez, a igreja e não o feminismo deu às mulheres o direito do voto. Foi a reforma protestante que deu às mulheres direito de voto. Por que Lutero é tão importante, irmãos? Porque Lutero, observando as escrituras, traduzindo a Bíblia em alemão, ele se depara com o texto que nós lemos aqui, que o justo viveria pela fé, não precisava pagar pelos seus pecados, não precisava pagar pelos seus direitos espirituais, por um lugar na eternidade. Não era sobre dinheiro, porque se fosse sobre dinheiro, quem tinha dinheiro tinha vantagens. Então é nessa revolta santa que ele não tinha luz elétrica, no lampião ele lê Romanos capítulo 1 versículo 17. Foi contra esses abusos que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele prega as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ele prega lá 95 teses, e ele desafia os teólogos, os padres, os estudiosos da época a desafiarem, rebaterem aquelas teses. Ele desafia o Papa, ele desafia a igreja romana a responder aqueles desafios propostos por ele. Ali nasceu de fato a reforma protestante. E a reforma protestante transformou o mapa geopolítico do mundo.
provocando consequências estruturais, espirituais, educacionais, que moldaram o mundo que hoje conhecemos. Foi a reforma protestante que moldou o mundo que hoje conhecemos. E por que moldou o mundo? Existiam 5 colunas, 5 principais princípios, solas ou postulados. Primeiro, eles começaram, esse era a base da reforma protestante. Eu quero que você repita comigo: somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente em Cristo, e para a glória somente de Deus. Toda a reforma estava pautada nas 5 solas: somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente em Cristo, e para a glória somente de Deus. Homens que entenderam que a verdade era mais importante que a sua própria existência. Eles não tinham medo de morrer, eles não tinham medo de ser queimados, porque a verdade da palavra estava acima da própria existência deles. Porque não é sobre eles, não é sobre nós, irmãos, é sobre a verdade da palavra, que precisa estar de pé. Nós somos baluartes da verdade, nós estamos levantando a palavra de Deus como a verdade, acima de qualquer outra opinião. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha o que vai falar: contanto que complete a minha carreira e o meu ministério, recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Todos esses homens, John Hus, John Wycliffe, que eu não coloquei aqui, Jerônimo Savonarola, Martim Lutero, Eurico Isiglio, Guilherme Ferro, João Calvino, John Knox, João, Marcelo, Fred, Valmir, Soraya, Amanda, todos esses homens são reformadores. Fala para quem está do seu lado: você foi chamado para reformar. Para reformar tem que queimar, irmão, porque é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo, mesmo diante de perseguições, é pelo Espírito Santo. Ninguém para a igreja, ninguém vai parar a igreja de Cristo. Nós continuamos sendo os protestantes, não protestantes sem causa, mas protestantes que carregam a verdade da palavra do Senhor. É por isso que nós não podemos preparar a noiva para ficar. A gente fala isso aqui. Nós precisamos preparar a noiva para subir. Tem gente que todo o movimento da vida é para ganhar, é para receber, é para ter, é para conquistar algo nessa terra. Não entendeu nada. Não entendeu que já, irmão, esse coração aí que não falhou nenhuma vez, porque se tivesse falhado você não estava aqui. Uma hora ele vai parar. E quando ele parar, todo mundo vai se deparar com o eterno. Todo mundo vai estar diante do tribunal de Cristo. E aí nós vamos ter que dar conta, prestar contas. Nós não gostamos muito de prestar contas, de termos cobranças, mas vai ter um dia que nós vamos prestar conta da nossa vida. O que fizemos, o que plantamos, como agimos como igreja, quem ajudamos, quem amparamos, como participamos da igreja, como nos envolvemos. A nossa pregação, o nosso comportamento tem que ser de alguém, irmãos, que está fazendo tudo aqui com muita excelência, porque sabe que o noivo vem. O teu comportamento, o teu pensamento, a tua pregação, nós precisamos fazer tudo aqui com muita excelência, porque eu sei que o noivo vem buscar a igreja. Aleluia. O noivo vem. Repita comigo: o noivo vem. Você e eu fomos chamados pelo Senhor para estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso, querido, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso pensamento e as nossas palavras
precisam ser de acordo com a palavra. Ninguém é perfeito, tá, irmão? E nem Jesus está procurando gente perfeita. Mas eu preciso querer melhorar. Se através da palavra, porque é só através da palavra, eu identifico algo na minha vida que não está de acordo, eu preciso ter um coração de Senhor, é difícil isso para mim, é mais difícil do que as outras coisas, mas eu sei que isso está errado, e eu vou mudar, eu vou me esforçar, eu vou tomar o reino pela força. Isso é tomar o reino pela força, é se esforçar por mudanças, é se esforçar para melhorar, para agradar o coração do Pai. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus. Para a época, coitadinho, morreu queimado, coitadinho, morreu estrangulado. Para a eternidade, heróis. Para a eternidade, valentes, homens que foram até as últimas consequências. Talvez a gente não precise, irmãos. Uau, que bom! Que bom que talvez a gente não precise morrer de fato diante de uma perseguição por causa do nome de Jesus, como está acontecendo na Nigéria agora. E parece que o governo americano vai entrar na Nigéria, porque estão matando os pastores, estão matando os cristãos. Tem valas, estão descobrindo valas com 50, 80 corpos, queimando igrejas. Você sabe que a gente está cultuando a Deus, a gente está num culto de ceia no domingo, e de repente um grupo terrorista cerca a igreja, não deixa ninguém sair, e taca fogo, e ninguém fez força para sair. A gente está aqui adorando a Deus. Levanta a tua mão no teu lugar. Tem uma graça de Deus aqui. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pela nossa frouxidão. Nos perdoa porque nós somos tão mesquinhos. A gente não quer soltar nada. A gente não quer renunciar a nada. A gente quer tudo para nós. A gente quer do nosso jeito. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque isso não é justo com o céu. Isso não é justo com o sacrifício desses nossos irmãos, Pai. Pai, levanta uma igreja forte no Brasil. Levanta uma igreja forte no Brasil, Senhor. Nós fazemos parte de um reino, irmãos. O reino chegou e está entre nós. Nós não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do céu. Fala para o teu irmão assim: você é um extraterrestre. É. Nós não somos daqui, irmão. Quem está dizendo isso é as Escrituras. Nós não somos daqui, nós viemos de lá e vamos voltar para lá. Nós somos como forasteiros, como viajantes. Nós estamos de passagem. Já já voltaremos para o nosso lar real. Real. Aqui temos casa, lá é o nosso lar. Nós fazemos parte desse reino. Então, se nós fazemos parte desse reino, irmão, nós fazemos parte de uma realeza. Existe um rei. É reino porque existe um rei. É reino, pastor Nelsinho, pastora Karina, porque existe um rei. Põe a mão no teu coração, repita comigo: realeza é a minha identidade. Servir é a minha missão. Intimidade com Jesus é a minha fonte de vida. É só isso. É só isso, irmãos. Você e eu fazemos parte da linhagem direta do Rei Jesus, porque é pelo sangue
Eu disse ontem no Vision Day, abri o Vision Day dizendo que a nossa igreja, Deus não nos deu um lugar, Deus nos deu um ambiente. A nossa igreja é envolta com o espírito de adoção. O espírito de adoção que clama Abba Pai, porque Ele nos tornou filho. É o espírito de adoção que clama Abba Pai, porque agora tem pai. O órfão agora tem pai. O perdido agora tem pai, tem para onde ir, tem casa. É o espírito de adoção que clama Abba Pai. Nós clamamos Abba Pai. Então nós fazemos parte da linhagem direta de Jesus em Cristo, pelo sangue de Cristo. E é por isso que eu e você precisamos andar sabendo quem nós representamos, quem nós somos. Não é sobre ser perfeito, mas sim andar com clareza de quem representa e carrega a presença de Deus. O Espírito Santo habita em nós, então nós carregamos a presença de Deus. Eu sempre falo aqui da pomba, não é? Imagina uma pomba no seu ombro. Pomba é arisca, qualquer coisinha ela voa. Só que você está com a pomba no ombro. Então, para a pomba não voar do seu ombro, você tem que andar com cuidado. A pomba representa o Espírito Santo. O crente precisa andar com cuidado, porque carrega o Espírito Santo. O crente tem que tomar cuidado com os seus passos, com o que fala, com o que posta na internet, com comentário na internet, em rede social, com o que concorda, com o que não concorda. Cuidado que você está fazendo comentário em coisas que você nem sabe o que aconteceu, nem sabe se é IA. Esses dias viralizou um vídeo do Messi aceitando a Jesus numa igreja. Fiquei tão feliz. Fui ver o comentário no X, era inteligência artificial. Ô Senhor, eu profetizo o Messi salvo. Ele é um menino bom, aleluia. Não só no futebol. Então eu preciso ter cuidado com os meus movimentos. Fala para alguém do teu lado, você precisa ter cuidado com os seus movimentos. Cada palavra, cada postagem, cada reação, cada pensamento. Bill Johnson disse certa vez: se você toma cuidado com o que pensa, não vai precisar tomar cuidado com o que diz. Se a gente pensa para falar, puxa, a gente está bem seguro, a gente não precisa. Agora tem gente que não pensa para falar, sai falando. Está com bronca, sai falando. Está com raiva, sai falando. Tá cheio de... sai falando. Não, esse tempo passou. Isso só te prejudicou. Agora é hora de... eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Espera aí, deixa eu... Se for para me falar agora, eu vou estragar tudo. Eu vou colocar tudo a perder. Eu vou abrir o sepulcro caiado. Deixa eu ficar quieto. Você é dono do que cala e escravo do que fala. Depois que falou, acabou, você vira escravo. A primeira coisa, irmãos, que precisa acontecer é reconhecermos que somos e temos e tivemos um encontro com Ele. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa falha, Ele nos toca com restauração. Homens falhos como nós, homens caídos antes de Jesus, precisam ser restaurados. Não adianta você colocar a mão no arado antes de ser restaurado. E não tem a ver com perfeição, tem a ver com um coração ensinável. Tem pessoas que estão caídas e querem ocupar lugares e posições. Não, fica de pé primeiro, se posiciona primeiro, e Deus vai te usar. Deus não usa ninguém caído. Ele vai falar para Josué: levante-te, levanta-se e falarei contigo. Lembra? A minha iniquidade foi tirada e o meu pecado foi perdoado. Com um toque, o toque de Jesus sobre a nossa vida. Eu quero seguir para o final. Eu quero dizer algo para você. Ontem nós estávamos aqui, irmãos, no Vision Day, e como eu falei sobre a adoção, é o espírito de adoção que clama Abba Pai.
E esse espírito, esse ambiente que Deus nos deu, e a gente vê isso em todas as nossas igrejas, porque a unção ela espalha. Esse é um ambiente que está impregnado do espírito de adoção. E aonde existe o espírito de adoção, existe acolhimento. Aonde existe o espírito de adoção, existe rendição, existe restauração. A adoção é o plano intencional de Deus. Deus falou: eu vou adotar. Não é assim? Um casal que às vezes quer adotar, não só porque não pode ter filhos, mas porque tem esse desejo. Entendeu o que é importante? É intencional. Vamos lá, vamos mexer com a papelada, vamos colocar o nosso nome lá. A adoção é o plano intencional de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 1 versículo 5. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. É pelo sangue. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo, a adoção acontece, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos concedeu todo esse benefício, mas é no Senhor, é em Cristo que nós temos todos esses benefícios. É no amado que tudo acontece. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Romanos 8,15 diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Uau! Se eu fui adotado, eu tenho pai, eu posso clamar: Pai, me ajuda. Pai, vem me buscar. Pai, está acontecendo isso. Pai, eu preciso disso. Pai, cuida da minha família. Pai, provê sobre a minha vida. Eu tenho pai. Fala para alguém do teu lado: você tem pai, Canela, você tem pai. Você tem pai. Igreja de Cristo, temos pai. Abba, Pai. Eu disse ontem que a forma não pode tomar o lugar da essência. Tem gente que tem forma de crente, mas não tem essência. Quer os benefícios que um cristão verdadeiro tem, mas não quer renunciar para se tornar filho de verdade. Vem na igreja, acha legal, é um ambiente seguro, se sente bem, mas onde estão as entregas? As mudanças reais que agradam o coração do Senhor? A forma não pode tomar lugar da essência. A forma, eu venho para a igreja de domingo, eu até ponho uma roupa legal, eu cumpro rigorosamente os ritos da igreja, eu coloco versículos bíblicos nas redes sociais, a essência, mas eu não tenho um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu não pratico devoção, caridade, eu não sirvo a igreja de Cristo, eu não demonstro amor, eu ainda minto, eu não pago quem eu devo. O evangelho do dia a dia, irmão. Nós precisamos viver o evangelho do dia a dia, não o evangelho de domingo. Eu vou repetir: o que vale é o teu culto da segunda-feira. Nós nos reunimos como família, mas é o culto diário, é a vida do dia a dia que vai mostrar para o mundo perdido, do começo do evangelho, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Num determinado momento do evangelho muda: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, porque Ele já enviou, porque Ele já deu o Espírito Santo,
Porque já receberam. Se eu sou luz, irmãos, quantos lugares estão em trevas? Talvez a empresa que você trabalha está em trevas. Tem que ter luz. Talvez a escola que você estuda está em trevas. A classe está em trevas. A faculdade está em trevas. A família está em trevas. A luz precisa brilhar. E só brilha se tem azeite. Não pode faltar azeite na lamparina. Azeite tem a ver com combustível que deixa a chama acesa. Esse combustível, eu tenho ele com a minha devoção diária, com o meu servir diário, com a minha responsabilidade com a igreja de Cristo. Não falta combustível. Eu estou aceso, eu estou de pé. Será que tem alguém me entendendo aqui? Fica de pé comigo. A luz que brilha sobre a escuridão. Ei! Tu és a paz Que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor. quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Deus. Espírito Santo, pega na mão de quem está do teu lado.